Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aí nessa sexta-feira 13, né? Aí, dia bem sugestivo para mais uma aulinha nossa, né? E hoje, como eu falei para vocês, né? Semana que vem a gente vai ter um feriado aí na quinta-feira, vai emendar na sexta, né? Dessa forma, essa é a nossa penúltima aula do módulo, ok? O grupo da Júlia, né? Já me enviou o trabalho deles para apresentar hoje, correto? Júlia, seu grupo inteiro já está online? Falta duas pessoas ainda. Falta duas pessoas ainda? Não, tudo Sim. bem então. Então a gente vai começando a aula e depois a gente chega lá, né? Imagino que os outros grupos ainda não tenham arrumado isso aí. Um grupo que já estava quase pronto, que era o grupo da Marlene, parece que teve alguns probleminhas de saúde, né, a Marlene? Aí não vai ter como apresentar hoje. Mas acho que não deixando todos os grupos para o último dia já ajuda bastante. Eu acho que já vai dar tempo, né? Minha maior preocupação era justamente essa, o tempo, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou começar a minha aula normal, né? E assim que o pessoal do seu grupo entrar, Júlia, você me interrompe e a gente começa a sua apresentação. Pode ser? Tá bom, pode ser. Beleza, então. Aí é só você me avisar, tá? Deixa eu só pegar o slide aqui rapidinho. Tá. Antes de qualquer coisa, gente, desculpe minha tosse, é que eu tenho uma tosse alérgica que, dependendo da época do ano, ela continua por muito tempo, viu? Aí eu pego ela, vão uns 3 meses desse jeito, infelizmente, né? Mas ainda dá para dar aula aqui tranquilo, tá? Todo mundo consegue ver minha tela? Eu estou vendo. Beleza, então. Então vamos lá, né? Na aula passada a gente falou, né, das etapas necessárias da flotação, né? O que precisa ser realizado para que essa flotação possa ocorrer, né? São 3 etapas: colisão, adesão e transporte, né? E hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o processo de flotação, tá? Normalmente esse processo, como eu falei, vai atuar nas interfaces ar-água, né? Que é o mais comum aqui, né? Que é a flotação em espuma, que o pessoal simplesmente chama de flotação, porque 90%, 99% das empresas usam, né? Mas também pode acontecer no interface água-óleo, que é pouco utilizado, né? Para realizar a separação entre os minerais de interesse, diversas outras interfaces têm sido estudadas, né? Como, por exemplo, água álcool, ar, ou água plástico, né? Para tentar fazer outras aplicações. Sendo assim, o sistema de interface origina o nome do processo de flotação. Quais são os principais utilizados nessa indústria mineral? O primeiro é a flotação por espumas, que é utilizada em 90% das empresas, que é a froth flotation, né? Quem trabalha em mineradora, eu imagino que
uma parte dos alunos aí trabalha, alguns eu conheço, né? Talvez uma metade dos alunos aí deve trabalhar. Já deve ter visto esse tipo de máquina aqui, né? E esse processo aqui é o da flotação, ok? A flotação por espuma, que é a froth flotation, é o mais importante, mais comum, né? E nele os minerais hidrofobizados dispersos no meio aquoso, né? Ali na água, né? Que no meio aquoso ali, que normalmente é a água, né? E eles vão ser coletados por bolhas de ar e arrastados para a superfície. Então dá para a gente ver aqui que formam bolinhas na superfície dessas bolhas. Elas vêm para o lado de cá normalmente e vão ser coletadas aqui na calha. Aqui fica uma calha. Deixa eu... Eu ponho isso aqui por costume, esse laser aqui, né? Mas quando está espelhada a tela, vocês conseguem ver tranquilamente o meu mouse, né? Imagino. Então, o que acontece, né? Tem essa polpa lá e nela acontece a flotação. Os minerais hidrofílicos permanecem na fase aquosa acompanhando o fluxo da água. Ou seja, os que não são atraídos pelo ar, né? Eles continuam na fase aquosa e vão para o fundo, certo? E são coletados em uma parte diferente, né, da célula de flotação ou da coluna de flotação, né, do aparelho que você estiver usando. Temos também a flotação em película, que é a skin flotation, né? Que ela vai utilizar também propriedades da interface água-ar, né? Mas o que acontece? Os minerais nelas vão ser despejados muito lentamente na superfície dessa água, certo? Então, o que acontece? Você despejando eles numa camada bem fina na superfície, a partícula que é hidrofílica, ao entrar em contato com essa água, ela vai o quê? Vai se molhar, ficar mais pesada, né? Ou mesmo por densidade, ela vai tender a descer junto com a água, certo? Então ela vai afundar e as partículas hidrofóbicas elas vão permanecer na superfície sem se molhar, né? Aí essa água ela vai andando no equipamento, né? E vai acabar desaguando numa calha da mesma forma, certo? Então não tem bolhas aqui, ok? Essa é a principal diferença da flotação em película. Eu mesmo nunca vi essa flotação, para ser bem sincero, tá? Mas ela existe. Temos a em óleo, né? Que utiliza propriedades da interface água-óleo. Como vocês mesmos sabem, o óleo ele tem propriedades apolares. Dessa forma, ele não se mistura com a água, né? E os minerais, eles vão, que são hidrofóbicos, vão tender a se juntar nesse óleo, né? Então, nesse processo, as partículas minerais são agitadas em uma suspensão água-óleo, né? Aí depois deixa em repouso, né, esse sistema, certo? Agita aquilo ali e depois deixa. O que acontece? A água e o óleo eles vão se separar normalmente. É que nem se você misturasse água e óleo num copo. Você pode chacoalhar aquilo do jeito que for. A hora que você deixar parado, você vai ver que um vai se separar do outro, né? Após repouso do sistema binário, né, que é o água-óleo, as partículas hidrofílicas molhadas afundam e as partículas hidrofóbicas se concentram na interface água-óleo, né? O óleo aí, no caso, ele vai ficar por cima da água, né? Não sei se vocês sabem. Por quê? Porque o óleo é menos denso que a água, certo? Então, o que é menos denso tende a ficar por cima. Temos a carrier flotation, que é a carreadora, né? Flotação carreadora, que é o processo de flotação usado para recuperar partículas ultra finas, né? Utilizando-se minerais com granulometria grosseira previamente hidrofobizado, né? Então, as partículas ultrafinas, elas vão aderir, né? No caso, a essas partículas mais grosseiras, certo? Então, a partir disso, elas vão ser carreadas pelas bolhas de ar e então flotadas. Por que isso aqui é importante? Porque, como eu falei para vocês, partículas muito finas, normalmente, elas são um problema na flotação, certo?
elas formam lama, elas não entram em contato com as bolhas. Só que se elas estiverem aderidas a uma partícula maior, elas conseguem fazer essa adesão, certo? Conseguem fazer essa colisão e a adesão. Temos também a flotação em floco, que é a flock flotation, né? Que ele é utilizado para recuperação de partículas finas após agregação seletiva das mesmas. Após a agregação seletiva, os flocos formados são flotados de modo tradicional. Isso aí você vai utilizar, né? Aí o floculante, né? Que é um reagente bem conhecido na flotação, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que um monte de partículas, né, com características similares, elas muito pequenas, elas vão se juntar e formar um floco maior, né? Vai formar uma partícula ali maior que vai ficar junta e essa partícula vai ser flotada. Temos também a eletroflotação, né? O que muda nessa eletroflotação? A forma como as bolhas de ar são formadas, né? Porque você coloca aí uma corrente elétrica que a reação dela na água vai ser fazer uma decomposição eletroquímica dessa água em hidrogênio e oxigênio e formando bolhas com isso e fazendo elas subirem, né? Então, essa flotação aí também existe, tá? Mas, como eu mesmo falei, né? A flotação por espuma, que o pessoal trata simplesmente de flotação, é a mais utilizada, né? E não existe só um tipo de flotação por espuma. Existe dois, basicamente. Temos a flotação direta e a flotação reversa. O que é a diferença entre elas? Basicamente, o que vai flotar? Ou seja, o que vai para a superfície? Enquanto na flotação direta, o mineral que você quer, ou seja, seu mineral de interesse, ele vai flotar, na flotação reversa vai ser o contrário. Esse mineral ele vai descer, ele vai se misturar à água e você vai flotar o rejeito, tá bom? Essa flotação reversa, um exemplo que utiliza muito isso aqui, é a flotação de minério de ferro, tá? A flotação de minério de ferro, para separar ela do quartzo ali, utiliza essa flotação reversa. Mas a maioria da utilizada vai ser ali na flotação direta. Você vai flotar somente o que você quer. Tá bom? Temos também a flotação coletiva, né? Que é o quê? Quando um grupo de minerais com características semelhantes são flotados em conjunto, ou seja, não tem muito como separar eles, ou às vezes eles têm essas características semelhantes, mas é de interesse tirar mais de um no processo de flotação, né? Então você faz a bulk flotation. Temos a seletiva, quando é um único mineral, que é tirado pelo processo de flotação. Normalmente o que você quer é isso aqui, né? É o que você deseja. E temos também a flash flotation, que é a instantânea. Basicamente, né, é quando a flotação é realizada em tempo curto, né? Logo após a moagem, já faz a flotação direto, né? Então, essas partículas que são mistas, ou seja, que tem mineral-minério e que tem estéreo ali misturado, né? Elas vão retornar ao moinho para uma nova etapa de moagem e depois tenta novamente flotar essas partículas, tá? E quanto aos equipamentos utilizados na flotação, né? Tem alguns equipamentos que são aí utilizados e eu vou falar um pouquinho sobre eles, ok? O primeiro deles, né? Não, antes disso, né? O que uma máquina de flotação ela tem que ter para ser eficiente, né? As funções dela. Primeira função: manter as partículas minerais em suspensão. Eu tinha mostrado para vocês o esquema, né, de uma célula de flotação. O que acontece? Se você não mantém essas partículas em suspensão, né, elas começam a depositar no fundo da célula e isso vai prejudicar todo o seu processo.
Então, uma coisa que tem que ser feita em todo equipamento de flotação é essas partículas minerais, elas têm que estar misturadas à polpa, elas não podem depositar no fundo. Por isso, ela tem que ser mantida em suspensão, né? Normalmente, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com agitação, certo? Na célula de flotação, a polpa ela vai ficar se movendo, certo? Vai ter um agitador que vai ser responsável tanto pela formação das bolhas, quanto pela agitação da polpa aí, certo? Gerar e dispersar bolhas de ar, né? Como eu mesmo falei, se eu estou falando da flotação em espuma, né? Eu vou precisar dessas bolhas de ar para coletar, né, o meu minério, né, o minério. A mesma coisa não vai acontecer se for uma flotação em óleo, né, por exemplo, né, naquela que você vai utilizar ali como meio, né, da flotação água-óleo, né? Mas se não é, né, se é uma flotação, a frost flotation, em espuma, né? Você vai precisar de bolhas com o tamanho certo para coleta de partículas de diferentes tamanhos, né? O que eu quero dizer com a questão do tamanho certo? Na aula passada eu falei para vocês, tem que ter o tamanho adequado para que possa acontecer a colisão, a adesão e o transporte, né? Ah, mas como assim tamanho adequado? Marlos, Oi, chegou? hoje já chegaram todos. Beleza, então vou falar dessas duas características aqui e põe o trabalho de vocês, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então, do que eu quero dizer com o tamanho adequado da bolha? Primeiro, as bolhas pequenas, né? Elas, apesar de facilitarem a colisão, certo? Elas são ruins no sentido, né? Que elas dificultam muito o transporte. Porque se o meu agregado partícula-bolha é pesado, por exemplo, tem uma partícula pesada, uma partícula grande, ela não consegue subir direito, certo? Ao mesmo tempo, uma partícula muito grande, ela atrapalha na etapa de colisão quando a partícula é pequena. Vocês lembram lá que eu falei sobre isso, né? Então, você tem que dispersar as bolhas de ar com o tamanho que você quer, ok? Então, outro fator dessa máquina é que ela tem que gerar e dispersar essas bolhas, espalhar elas, né, por toda a área de flotação. E a última, né, coletar seletivamente e transportar o material de endereço, né? Ela tem que ser capaz de fazer essas duas coisas, né? Coletar só o que eu quero, né? E transportar isso aí nas bolhas até ser coletado. Tudo bem? Essas aí são as características que toda máquina de flotação deve ter. Depois eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas agora eu vou colocar o trabalho aí do pessoal, para a gente começar, né? Só dar um salvadinho aqui. Se todo mundo aí estiver vendo, vocês podem só me falar para passar e podem começar assim que quiserem. Sim, estou vendo. Beleza, pode passar? Pode passar, por favor. Tá. A nossa pesquisa é sobre o uso excessivo de tela na vida cotidiana.
Ô, Marlos, você quer que a gente só faz a apresentação do tratamento das respostas, né? Só fala assim, Uhum. o que vocês concluíram, se vocês já imaginavam que ia dar esse resultado mesmo e tal. Uhum. Tá. Ah, tá. É porque a gente achou que você queria que a gente falasse cada pergunta. Não. Você pode só falar o que foi a pergunta e tal, né? As pessoas Uhum. respondendo, né? Basicamente. Ah, tá. Entendi. Vai lá. As respostas, em geral, foi bem o que eu imaginava mesmo. Ainda mais relacionado à tela, que a gente vê isso no dia a dia mesmo, né? Com a gente e com as pessoas ao redor. E a nossa primeira pergunta foi se você acredita que passa tempo demais em frente às telas durante o dia. E 68% das pessoas responderam que sim, que passam bastante tempo, e 32% que não. Pode passar, por favor. Já a segunda pergunta é sobre o cansaço. Perguntamos se a pessoa sente cansaço nos olhos após longos períodos usando os dispositivos eletrônicos. E, mais uma vez, 65% das pessoas responderam que sim e 35% que não. Próximo. Na terceira pergunta, a gente perguntou se a pessoa já teve dificuldade para dormir depois de usar o telefone, o computador à noite. E 61% das pessoas responderam que sim e 39% que não. Alessandra? Pode passar, né? Oi, Pode sim. agora eu vou falar. Quando eu fui fazer a entrevista, eu também já imaginava isso. Até que, tipo, a maioria das pessoas que eu entrevistei, quando responderam, eu olhava assim, eu falava assim, gente, acho que todo mundo é viciado no telefone. Às vezes não pode perceber, mas é viciado no telefone. Aí, no caso que eu fiz a pergunta, você já teve dificuldade para dormir após usar o celular ou computador à noite? 61% confirmaram que sim e 39% que não. Acho que esse É, 39% aqui, esse é meu, não é? é o 4. É o 4. Ah, tá, desculpa aí. Ó, Isso mesmo, isso mesmo. Ó, você costuma usar o celular durante as refeições? Esse aqui, a maioria faz isso. Ó. 65% sim e 35% não. Esse 35%, quando me respondem, tipo assim, alguns que eu entrevistei, quando responderam o não, eu olhei assim, eu falei assim, verdade? Aí deu aquela risadinha que, tipo assim, às vezes sim, às vezes mexe, gente. Mexe. É, E aí, eu sei e como é aí que é. tipo, você se sente ansioso quando está longe do celular ou de outro dispositivo? 61% falou sim e 39% não. Agora é a Carol. Carol. Carol? Então, eu acho que a Alessandra ia ler 3, não? Gente, isso aí não. Só falando para vocês. Não, sim, Esse porque a gente trabalho aí, eu não estou dando ponto coisa aí. de apresentação, não, tá, gente? Isso aí é mais a pesquisa e tal, se fizeram, coisa Tá Porque a gente pontual, trabalhando não. às 6 e às 7, só para dividir aí, né, as informações, tudo mais, É, entendeu? é tranquilo, gente. Se quisesse até uma pessoa sim, só eles apresentar, tinham falado podia. outra coisa aqui no grupo aqui, mas tá bom. Tá. Então, das entrevistas que eu fiz, né? Que eu fiz a entrevista com o pessoal lá do meu trabalho e uns pessoal da escola, mais jovens. E assim, o uso excessivo de telas
na vida cotidiana é demais. É o que mais tem. Uhum. Aí nessas 6 aí, ó. No caso que tenha filhos, você limita o tempo de uso de telas das crianças. 36% falou que não, 6% falou que não tem filhos, né? E 58% falou que sim. Alguns pais tentam proibir, né, o uso excessivo, mas também tem alguns pais que deixam muito à vontade. Isso aí eu tô até surpreso, porque normalmente, se brincar também, muita gente foi só para não ficar muito mal, né? Mas uma moça que eu entrevistei, ela me falou assim pra mim, assim, que entrega o celular pro filho dela e deixa. Tipo, de boa mesmo, que não tá nem aí, que não fica cobrando muita atenção dele parar de mexer e tal. Mas eu fico pensando assim, se não teve muito pai também, pai e mãe, que tá aí na mesma coisa, só que não quer, não, ele vai pensar que eu sou um pai ruim se eu falar que eu não limito, né? E Não quer respondeu assumir, isso. né? É verdade. Mas Com é um dado certeza. interessante isso aí. Pode Pode passar? falar, por favor. Você usa aplicativo para controlar ou monitorar o tempo de telas? Foi 81% falou que não e 19% falou que sim. A maioria das pessoas que falou que sim é mais alguns pais que monitoram mesmo o celular para ver o que os filhos estão mexendo, o tempo que eles estão ficando. Tá. Mas nunca, assim, os que eu entrevistei, nunca falou assim, tipo assim, aí monitora o meu tempo, monitora mais o tempo do filho, sabe? Entendi. Faz sentido. Boa noite, professor. Boa noite. Nessa longo tempo aí, né, de nossas pesquisas aí, né, eu abordei mais foi as pessoas da escola, né, que varia entre 17 a 41 anos, né, de Deixa eu só idade. perguntar uma coisa, gente. Vocês parecem estar divididos entre si e tal, tudo bem. Mas todos vocês fizeram todas aquelas perguntas, né? Sim, Sim, fizemos. exatamente igual. Tá, beleza. Nós Não, só eu tô dividimos mesmo a tarefa de, sabe, de explicar cada pergunta, entendeu? tá, sim. Continuando aqui, né? E uma dessas perguntas, né, que é quantas horas em média por dia você passa em frente às telas, né? 2 horas, tivemos aí 19%, né, das pessoas estão utilizando o celular por 2 horas. De 4 a 6 horas, tivemos já um resultado bem maior, né, que é 50%, né, que já é o esperado, né, porque hoje em dia ninguém vive sem telefone. E 31%, 6 horas, que também Mais de é um, 6. já, tipo assim, já é bastante tempo, né, que é mais de 6 horas. Mas, tipo assim, pela pesquisa, vemos que, em média, as pessoas costumam ficar mais entre 4 a 6 horas no telefone, né? Porque o cotidiano das pessoas também não é possível, né? Passar mais de horas e horas no telefone é complicado. Próximo. Não, mas isso aí é frente às telas, né? Isso aí deveria contar computador, deveria contar televisão. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso aí. Pode Vocês não perguntar. notaram nada de estranho nas alternativas das perguntas suas, não? Como assim? Bom, a gente tem a primeira alternativa, que é menos de 2 horas. A segunda, que é de 4 a 6. E a terceira, que é mais de 6 horas, né, por dia. Mas se a pessoa Ah, gasta 3 horas, ela não tem encaixado em nenhuma dessas. Não tinha ela gasta alternativa entre 2 e 4 horas? Cara, é o seguinte, tem esse detalhe também, mas pra você ver, tipo assim, Podia 2 horas ser. é o tempo de uma pessoa estar mexendo no telefone, né? Aham.
Aí, nesse resultado aí que você quer de 3, se encaixa entre 4 a 6. Não, Entendeu? não. É, porque é uma Mas, pessoa que assim, fica entre devia, 2 a... devia ser de 2 a 6, né? Ali. Entre 2 e 6 horas, né? Mas tudo bem, isso aí foi só, talvez foi um errinho. Eu não sabia se isso aí era uma coisa que você esqueceu, deixar passar, ou se realmente ninguém respondeu que mexe entre 2 e 4 horas. Mas tudo bem, As que faz eu parte. perguntei não responderam, não. Pode ser que o entrevistado nem tenha prestado atenção nisso também, né? Mas vocês tinham que ter ficado um pouco mais atentos aí com isso aí, mas tudo bem. Vamos continuar. Qual o principal motivo que utiliza dispositivos eletrônicos? Aí tivemos aqui que trabalho e estudo teve 48%, né, de uso, né? Lazer 42% e outros 10%. Próximo. Você já tentou reduzir o tempo de uso de telas? Então, aí nós colocamos 3 alternativas, né? Que sim, e consegui, sim, porém não consegui, ou não, nunca tentei, né? Sim, e consegui. Tivemos aí 36%, né, de pessoas que conseguiam, né, reduzir o tempo de telas. E temos 29% de pessoas que tentou parar, mas porém não conseguiu. E 30% que não, nunca tentou parar de usar telas. 35%, né? Aí, ao todo, próximo. Aí, ao todos, foram entrevistadas, né, 31 pessoas, né, de várias regiões de Araxá. Tivemos aí 13% dos entrevistados sejam homens, né, e 87% mulheres. Próximo. E aí, né, o Então as registro fotos. fotográfico das pessoas que a gente fez as entrevistas. Beleza. Legal. Aí, não sei se tem mais para frente. Tá. Onde pode ser utilizado os dados, né, da pesquisa. É, Beleza. Interessante também. Nem precisava dessa última parte, não, mas foi uma boa adição, tá? certinho. Certinho? Então, Certinho. parabéns para vocês. Gostei do trabalho. Depois dessas fotos aqui eu vou pegar e vou mandar para a Ana, né? Que isso aqui com certeza vai para o perfil da Politécnica, viu? De todos os trabalhos. Queria dizer não, mas vai ficar assim, tá? Gostei do trabalho de vocês, ficou bem compreensivo aqui, cada parte, né? Esse aqui, simplesmente eu não entendi o que passa na cabeça dessas 10 pessoas. Se elas não usam para trabalho e estudo e nem para lazer como motivo principal, eu não sei O para que 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 será que é outros. o outros, né? Exatamente. Vocês perguntaram a eles assim? Ó, Porque os que eu assim. perguntei não responderam outros, não. Então, Tá. não pergunto se tivesse respondido, eu ia perguntar, mas o que que é o outros, né? Exatamente. Eu penso assim, outros assim pode ser, por exemplo, eu quero para pegar Uber, né? Aí, ou sei lá, para pedir comida. Não é exatamente trabalho, nem estudo, Ou nem só lazer. banco também, né? Mexe só com coisa de banco, não, nem mexe em telefone, né? Sei lá. Uai, Não, o meu padrasto, ele usa telefone só para fazer ligação. Ele não mexe no telefone, ele só usa para conversar por ligação. não, mas assim, isso aí a gente tá falando de telefone, né? Mas assim, utiliza dispositivos eletrônicos, né? É. Mas a maioria é telefone, né, hoje em dia, querendo ou não. Mas realmente. É isso aí. Mas essas ligações que ele faz na ligação de trabalho, não? Ah, mas para conversar com a família, essas coisas. Tá. Trabalho de Pode ser também. aposentado.
Ah, né? Pessoal mais velho, eu acho que realmente pode ser, né? Tem ali só É, para conversar com a família, com os amigos no WhatsApp, né? Não é exatamente lazer também, né? mesmo. Tá certo. No mais é isso, parabéns ao grupo, gostei da apresentação. E é mais ou menos isso que eu quero mesmo, tá? Esse, esse trabalho, né? Deixa eu só aproveitar aqui, que a gente já está nessa parte. Eu já vou fazer uma chamadinha, né? E esse eu não vou esperar todo mundo apresentar para provar a nota, não, tá, gente? Eu já vou pôr agora, vocês já vão ficar sabendo. O de vocês, eu não vi nenhum problema com ele, ok? Tem aquela questão da o único valor lá que ficou meio ambíguo lá, né? Isso aí Mas vocês não é pra você só perderam tirar esse detalhe, né? 0,2 ali, mas aí eu acho que é uma nota bem Isso é tranquila. sacanagem, isso é de nota, velho. Quantas pessoas vocês entrevistaram? 31. 31? Não? É, Tá bom. Deixa eu só colocar aqui. ela fez o Acho que maior ninguém estava esforço ali. precisando de uma nota muito grande, não, tava? Eu tava. Credo, aí tava ruim assim, João Paulo? Na primeira prova eu tirei mal, né? Deixa eu ver aqui como é que você foi. Vou pôr ela como dia 27, né? Aproveitando, algum outro grupo vai apresentar hoje, gente? Não? Então, o grupo é o João Paulo, Alessandra, Júlia e quem mesmo? Caroline? Caroline. E eu Beleza. aqui, ó, Caroline. 4 pessoas, então. Beleza. Quem está mais, assim, prejudicado mesmo, né? Na sala de vocês é o Kervin, né? O Kervin, ele tá aí? Não, né? Ele não apresentou o trabalho, correto? Então, para ele, a situação tá bem complicada mesmo. Mas o resto aí não tá tanto assim, não. Vamos lá. Alessandra, Oi, presença. presente. Júlia, Presente. Jorge, Ítalo, Presente. João Paulo, Presente.
Caroline? Presente. Kervin? Não. E Wesley? Presente, professor. Beleza. Ô, Jorge. Ah, você tá aí, Jorge. Não, quase que dei falta aqui. Foi mal. Tudo bem, já tá, já coloquei aqui sua presença, tá? Vamos lá para M14. Danilo, Enzo, Presente. Eubrindes, Francisco, Presente. Gustavo, Kevin, Marlene, Maiana e Nicolas. Beleza. Então, todo mundo, acho que até com essa apresentação de hoje, entendeu bem como é que vai funcionar o sistema aqui, né? Só destacando, o que vocês fizeram com as folhas das entrevistas, pessoal? Tá, Qual, as minhas Mário? tá aqui comigo. As Oi? minhas também tá aqui. As Ah, minhas tá. estão comigo A também. minha tá comigo também, aqui dentro do mesmo mochila. As minhas Não, também. não, tudo bem. Mas o que eu quero que vocês façam na próxima aula que vocês vão ter, que vai ser a última, né? Ah, Para isso aí, eu gostaria que vocês me entregassem, né? Pelo menos a folha dos nomes do pessoal que vocês entrevistaram, tá bom? certinho. Então, acho que Tá, pode pode deixar deixar, com a Ana? sim, com a Ana ou com o Paulo, tá bom? Tá, ok. Vocês de Química só tem aula na sexta, né? Sim, E Então vai ser só no último dia para me pegar. Mas tudo bem, o importante é vocês deixarem lá, tá? A gente tá aula 27 agora, né? Oi? A gente vai ter aula só de 27 agora. Não, então, só no último dia do mês, né? Realmente. Mas não tem problema não. Podem deixar lá, tá? Porque no dia 30 eu ainda tenho que aplicar uma prova, né? A prova de desenho técnico. Então, de todo jeito, eu vou lá na escola e pego lá. Pessoal de mineração também, né? E todo mundo que ainda tem que fazer. Por favor, vocês deixam lá, né, também. Na semana, dia 27, vocês de mineração só tem aula na quinta também, né? Então, de todo jeito, vai ser na última semana, ou dia 26 ou dia 27. Então, nesses dias, vocês deixem lá na escola, né? Que eu vou pegar essas folhas, tá bom? certinho. Não, beleza. Tranquilo, então. Só passem pro Excel primeiro, né? Para fazer os gráficos em beleza, né?
porque eu tenho que ter a prova lá, né, que vocês fizeram essas entrevistas mesmo, tá bom? Mas, no geral, é isso aí, tá? Gostei da apresentação de vocês e é isso mesmo que eu quero. As fotos, eu acho que vocês podem colocar no final mesmo. Colocam um ou dois slides com elas lá, né? Só de comprovação. Parecia que estava todo mundo no grupo, do grupo estava com pelo menos uma foto lá, né? Pelo que eu vi. Sim. E é mais ou menos isso que eu quero. Tá? Então, vamos continuar um pouquinho com a aula, que a gente ainda tem uns minutinhos aí, né? E na próxima aula já vai ser as apresentações finais de todo mundo que ainda não apresentou, tá? E vai ter que dar tempo, tá? Então, já antes da aula, já me enviem esse negócio pelo WhatsApp, tá? Na próxima aula, para a gente não enrolar, porque ainda tem ao menos 3 grupos, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui, então, né? Eu quero falar pelo menos dos 3 tipos de equipamentos mais comuns, né? Vamos lá. O primeiro tipo de equipamento aqui, né? Ele é a célula mecânica. As células mecânicas, né, foi o primeiro equipamento de flotação que foi desenvolvido. Não é nem de longe o equipamento mais eficaz, mas é um dos equipamentos mais utilizados até hoje. Tanto é que aqui em Araxá tem bastante célula mecânica. Eu acho que nas 2 mineradoras tem, né? Tanto a Mosaic quanto a CBMM, eles vão utilizar células mecânicas. Lá em Tapira também se utiliza, né? Por quê? Porque foi o primeiro, já tem aí há muito tempo no mercado, muitas mineradoras já fizeram esse processo há muito tempo, né? E o que acontece, né? A característica principal dela é que ela basicamente é como se fosse uma caixa retangular, né? E tem na parte central dela um impelidor, né? Que vai ser aí o que vai ser responsável tanto por fazer as bolhas quanto agitar a polpa, ok? Então ele vai ter como objetivo suspender as partículas minerais através da agitação da polpa, né? E promover a geração de bolha de ar, né? Essa geração das bolhas de ar, junto ao movimento da polpa, vai causar o contato partícula-bolha, que é aí a colisão, que é o que a gente deseja. Para evitar a descoleta dessas partículas hidrofóbicas e o arraste hidráulico dos minerais hidrofílicos, né, que é 2 coisas que a gente não quer, existe uma região de baixa turbulência na parte superior da célula. Ou seja, enquanto lá embaixo ela é muito agitada, na parte de cima ela é um pouco menos agitada. Para quê? Primeiro, né, a flotação para arraste, né? O que acontece? Muitas vezes uma partícula hidrofílica, ela ia descer e ia se misturar à água, mas como está vindo um volume de bolhas muito grandes, ela acaba sendo arrastada por essas bolhas e acaba flotando por arraste. Isso não é nem de longe desejado, né? Porque você não quer flotar partículas hidrofílicas, né? E também você não quer que a bolha estoure e solte essas partículas hidrofóbicas, tá bom? Aqui do lado direito, né, a gente tem células de flotação. Então, o que acontece? Né? Tá vendo esses motorzinhos aqui? Cada um deles é uma célula. Você não vai ter uma célula só de flotação, você vai ter um banco de células. Então, elas são células conectadas, onde todas elas, cada um mais ou menos um quadrado de 2 metros quadrados aí, né? Mais ou menos, ele vai ser uma célula de flotação separada fazendo o processo de flotação, né? Então, o que acontece? A gente tem essa parte superior aqui, que vai fazer o quê? Primeiro, ela succiona ar para dentro do tubo, né?
Então, ela vai puxar o ar de fora aqui para dentro. E a gente tem esse dispersor aqui, que é o quê? É uma parte aqui, normalmente, de PVC, né? Que ele vai ter alguns furos, que são essas bolinhas aqui. Então, quando ele gira, passando o ar por ele, ele vai acabar formando bolhas e jogando essas bolhas aqui na polpa, certo? Então, ele vai mexer bastante aqui e vai soltar essas bolhas aqui. A parte inferior do rotor puxa para cima a polpa através do rotor. Então, ele vai puxar essa parte de baixo para evitar que que as partículas minerais se depositem no fundo, né? Tem que manter sempre em movimento, né? E as células de flotação maiores, elas vão incluir um fundo falso para ajudar no fluxo da polpa, né? Então, algumas têm um fundinho falso aqui, né? Para melhorar esse fluxo, tá bom? Então, isso aqui é basicamente como funciona uma célula de flotação. Uma evolução dela, entre aspas, né, seria aí a célula pneumática. O que é a célula pneumática? Né? Célula pneumática, a grande diferença dela, além da forma, isso aqui é a fórmula de uma célula pneumática, né? É que o quê? Ela vai ter, né? Ela vai ter aí um equipamento chamado aerador, né? Que vai ser instalado lá de fora dela. Então, o que esses aeradores fazem? Eles puxam o ar de fora e formam bolhas. Então, essas bolhas são formadas sem a necessidade de agitação dentro da célula. Ok? Então, ali não vai ser mais necessário. Isso aqui é o esquema de uma célula de flotação, né, pneumática. E aqui a gente vê o seguinte, então isso aqui é ela, né? O que acontece? Basicamente aqui no meio, isso aqui são os aeradores, né? Aqui o ar vai entrar, vai ser separado em bolhas, vai ser jogado aqui, né? Essas bolhas, por serem mais leves que a polpa, elas vão tender a subir, né? E o que acontece? A entrada da polpa ela vai ocorrer por cima. Então a polpa vai chegar aqui por cima e vai ter contato com as bolhas. Essa bolha vai tender a subir, a polpa vai descer. Então, elas vão em direção contrária, né? E tem mais chance de se chocar, além de não ter, né, a turbulência. Por que isso ajuda, né? Principalmente a parte de transporte. Porque quanto maior for a turbulência dentro do meu equipamento, né, mais chance dessas bolhas estourarem e eu não conseguir fazer aí a flotação. Certo? Então, desculpem aí, pessoal. Dessa forma, né, essas células pneumáticas, elas são mais eficientes que as células mecânicas comuns, ok? Por esse Nossa, eu motivo. fico pensando, ô Marlos, Oi. eu fico pensando, como que alguém pensou nisso? Teve esse tipo de ideia? Porque eu olho assim e falo, caramba, como assim? Né? Pois é, toda a ideia da flotação, eu achei uma ideia muito genial. Tanto é que a flotação ela é basicamente recente na mineração, né? Ela aconteceu, acho que no começo no começo de 1900, mais ou menos, começo do século XX, não, final do século XVIII, né? 1800 cacetada ali, né? Surgiram as primeiras ideias de flotação. E, assim, eu achei um conceito genial, né? Separar por quanto o mineral se mistura com a água. E mais genial que isso é o uso dos coletores, né? Que podem transformar uma superfície em hidrofóbica, né? Isso aí eu achei muito genial deles, né?
Mas assim, aí você pensa assim, nossa, essa célula aí, ela é absurda, é a melhor coisa que tem. Não, porque ela perde justamente para coluna de flotação. Coluna de flotação também é extremamente utilizado, né? Na CBM utiliza, na Mosaic utiliza, né? No Brasil, inclusive, ela começou a ser utilizada no início da década de 70, né? 1970, então, pouco tempo atrás, né? E em 94, a unidade de Araxá da época, acho que era na época da Fosfértil, 94. Teve uma empresa antes da Fosfértil, mas eu não lembro se era ela, não, né? Eles vão substituir as células mecânicas, né, do circuito de grosso por colunas de flotação, demonstrando que a flotação em coluna para essas faixas granulométricas era possível. Esse aqui é o equipamento mais eficiente de todos, tá? O que ela é diferente das células? Primeiro, né? Obviamente, a geometria dela. Gente, isso aqui, cada uma dessas aqui é uma coluna de flotação, certo? Aí você vai falar, não, mas isso aqui não é muito grande, não. Gente, olha o tamanho dessa escada aqui. As colunas de flotação, elas são enormes, né? Então, elas são redondas, elas têm grande tamanho vertical, né? E baixo tamanho horizontal, ou seja, ela ocupa pouco espaço dentro da usina, né? Elas possuem uma coisa chamada água de lavagem, né? Não tem agitação mecânica dentro delas e, assim como as células pneumáticas, tem o próprio sistema de geração de bolhas, né? Então vamos explicar aqui como é que ela funciona, né? Isso aqui eu acho o melhor equipamento que existe, né? Por enquanto, pelo menos, para flotação. Então o que acontece? Isso aqui é o esquema da coluna de flotação, tá? Então, o que acontece? Tem a alimentação da polpa por aqui, a polpa entra aqui e sai aqui, ó, né? Lá em cima na coluna de flotação. Beleza. O que acontece? Essa polpa vai descendo, né? Cá embaixo, eles colocaram o aerador, né? Que traz o ar e forma as bolhas. Então, o que acontece? O ar sobe, bolha desce, tem muita chance da bolha entrar em contato, sofrer colisão com a partícula, né? E como elas estão vindo em direções diferentes, a chance é maior ainda, tá? Então, por gravidade, isso aqui vai descendo, isso aqui vai subindo, né? As bolhas que coletarem algumas partículas, essas bolhas aí, elas vão tender a levar essas partículas para cima. Coletou as partículas hidrofóbicas, vão levar para cima, né? Isso tudo aqui, toda essa parte que eu falei, vai acontecer na chamada zona de coleta ou zona de recuperação, tá bom? Então, elas vão levar essas coisas para cima para tal zona de limpeza. O que é essa zona de limpeza? Aqui está acima da alimentação, né, um pouco. Então, isso aqui vai ter mais, é bolha. Vai ter quase 100% das bolhas, né? Aqui vai ter a chamada água de lavagem, sabe? Então, o que é? Já viram aqueles sprinklers? Chama? Que, quando tem um incêndio em filme, sempre sai aqueles negócios que sai água lá e tal. É parecido com aqueles sprinklers, só que sai menos água, né? Normalmente. Então, o que acontece? Essa água de lavagem vai ser basicamente isso. Então, a área aqui em cima que vai ficar gotejando a água aqui embaixo, nessas bolhas. E vocês vão falar, nossa, e para que você vai fazer isso? Que coisa sem sentido, né? Por que isso é sensacional? Primeiro, eu não falei que às vezes tem a partícula hidrofílica que ela é levada, ela é carreada pelas bolhas ali, tem muita bolha e leva ela para cima? Se tem partícula hidrofílica aqui misturada, a água vai passar de novo no meio dessas bolhas e vai levar ela para baixo. Entendeu? Então, você aumenta ainda mais, né, a precisão do seu método, a eficiência do seu método. Tá? Então, a primeira parte é isso. E a segunda parte, né?
O que acontece é que essa polpa aqui, normalmente, já vai estar cheia de reagente. Tá? Isso aqui vai ter coletor, isso aqui pode ter espumante, isso aqui pode ter um monte de coisa. E normalmente você não quer esses reagentes posteriormente junto com o seu flotado, junto com o material que você quer, né, levar para os estágios finais do seu produto. Então, ela vai tirar essa água cheia de reagentes e vai levar ela de volta à polpa. Ou seja, vai ser mandar ela aqui junto com o não flotado. O não flotado é o seguinte, passou por aqui, não foi coletado para as bolhas, vai descer no fundo. Então, o que acontece? Aqui só sai as bolhas, né, com o material que você quer, com o hidrofóbico, né, e a água que sai aqui costuma ser mais ou menos a água de lavagem. Então, sai uma água mais pura aqui. Então, com isso, você consegue uma eficiência absurda e é o melhor equipamento para flotação no momento. Tá? Eu queria falar, tem mais coisas para falar, certo? Tem mais a eficiência, o que você quer de cada coisa, né? As principais variáveis dessas colunas e tal. Mas acho que, infelizmente, como essa é a nossa última aula, né? A gente não vai ter muito tempo de falar sobre isso. O que é uma pena, tá? Mas eu gostaria de saber de vocês entenderam bem como funcionam esses equipamentos e tal? Sim. Entender é uma palavra muito forte, mas deu para ter uma noção. Deu para ter uma noção geral? Ah, então tá bom já, né? É alguma coisa. O Jorge tá rindo aqui, né, Jorge? Ai, não, mas é complicado. Não, mas tudo bem, então, gente. Semana que vem aí, a gente vai para a nossa última reuniãozinha aí, né, gente? Então, a Júlia, né, com D, ela fica brava quando chama ela errado. Chamei ela de Dúlia no começo, ela ficou nervosa. Com mesmo. Mas assim, então, já... Eu espero que tenha sido uma boa matéria, se alguma coisa que eu expliquei aqui seja útil para vocês aí para frente, né? Essa segunda parte eu gosto de dar um pouco de flotação, porque nem sempre ela aparece como foco em nenhum dos dois cursos. Nem no curso de Química e nem no de Mineração, eu acho que é uma parte interessante aí você saber como é que funcionam esses processos. Nem que seja o mínimo aí. E a parte de metodologia eu acho que ajuda bastante, vai ajudar bastante você aí, né? Se você for fazer uma faculdade, for fazer alguma coisa posteriormente, tá bom? Então é isso, gente. E daqui a 2 semanas a gente se vê novamente para nossa última aulinha, tá? Boa sorte para todos vocês. Estamos quase sobrevivendo a sexta-feira 13 aí, né? E daqui a 2 semanas a gente se fala. Bom final de semana a todos. Falou, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Você vai Boa pôr as noite. notas lá? De nada, Jorge. Marlos, você vai pôr as notas lá? Vou. Acho que já pus até. Ah, tá bom então. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau.